Salve, salve! Continue assistindo agora ao Resumão Retrô 2018 de O Antagonista, a nossa retrospectiva desse ano épico. Já o diretor da PF, Fernando Segovia, que chegou ao cargo com apoio de caciques do MDB como o ex-presidente José Sarney, desgastou-se com a opinião pública e perdeu o respaldo até dentro da corporação depois que sugeriu o arquivamento do inquérito que investiga Michel Temer pela edição de um decreto sobre portos, indicando que o delegado do caso, Kleiber Malta Lopes, poderia ser punido. Relator do caso no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, interpelou então o diretor-geral a se explicar. No fim de fevereiro, logo após sua posse como ministro da nova pasta da Segurança Pública, Raul Jungmann demitiu Segovia e nomeou então o secretário nacional de Justiça, Rogério Galouro, para comandar a PF. A gota d'água para a demissão foi a revelação de um antagonista de que os delegados da PF seriam obrigados a fornecer o número de um inquérito toda vez que precisassem de reforços para uma operação. Segovia recuou na sua decisão, mas o estrago já estava feito. Já a generosidade de Temer com criminosos presos havia sofrido um revés ainda em 1º de fevereiro. Barroso manteve a decisão tomada por Carmen Lúcia no fim de 2017, a pedido da PGR Raquel Dodge, de suspender trechos do decreto presidencial que abrandavam as regras para a concessão do indulto de Natal. Em março, logo depois de autorizar também, no âmbito do inquérito dos portos, a quebra do sigilo bancário do presidente e dos sigilos telefônico e telemático do ex-deputado Rodrigo Rocha Loutes e do coronel João Batista Lima, suspeitos de serem intermediários de propina para Temer, Barroso ainda redefiniu os critérios usados no decreto de indulto natalino, incomodando ainda mais o governo e o MDB. O ministro do STF determinou que ficam fora do alcance do indulto os condenados pelos crimes de colarinho branco e aqueles que não estejam pagando as multas impostas pela Justiça. De acordo com a decisão, teria direito ao indulto quem tivesse sido condenado por crimes cometidos sem grave ameaça ou violência, com duas ressalvas. Em vez de cumprimento de 20% da pena, ou seja, 1/5, seria necessário cumprir ao menos 1/3, tempo previsto em indultos anteriores ao governo Temer. E a condenação, do mesmo modo, não poderia ter sido superior a 8 anos de prisão. Para Barroso, a prerrogativa do presidente de perdoar penas não é um poder ilimitado. Resultado, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que Barroso invadiu competência exclusiva do presidente, Temer disse não entender por que Barroso estava numa ofensiva contra ele e o secretário de governo, Carlos Marum, ameaçou pedir o impeachment de Barroso. Liberdade de expressão faz parte da vida, limitou-se a comentar o ministro do STF. A liminar de Barroso sobre o indulto, no entanto, só seria analisada no plenário da Corte 8 meses depois, em 29 de novembro, em sessão que ainda daria muito o que falar. Já o senador MDBista Romero Jucá, alvo de 13 inquéritos no Supremo, tornou-se ainda em 13 de março o primeiro réu no STF em investigação decorrente da delação da Odebrecht. Por unanimidade, os ministros da primeira turma, integrada por Barroso, receberam uma denúncia na qual Jucá é acusado pela PGR de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro pelo recebimento de R$150 mil de propina da empreiteira para beneficiá-la na tramitação de 2 medidas provisórias em 2014. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot festejou no Twitter a decisão. O homem muda o mundo e o mundo mudado muda o homem. Bons ventos. Como as ações penais andam lentamente, 7 meses depois, em outubro, a primeira turma tomaria uma decisão ainda sobre a ordem dos depoimentos, determinando que Jucá seria ouvido só depois das testemunhas arroladas. Já a Polícia Federal, em 29 de março, deflagrou a Operação Scala, que prendeu 13 pessoas, incluindo alguns dos amigos mais próximos de Temer, como o advogado José Yunes e o ex-coronel João Batista Lima Filho, além do dono da empresa Rodrimar, Antônio Celso Greco, do ex-ministro Wagner Rossi, de um assessor dele, Milton Ortolan, e de uma empresária do Grupo Libra, do Rio de Janeiro, Celina Torrealba. Barroso foi quem autorizou as medidas solicitadas por Raquel Dodge, novamente no âmbito do inquérito dos portos, que apura se Temer editou um decreto para favorecer empresas portuárias em troca de propina. 2 dias depois, quando os presos já tinham sido ouvidos, Dodge pediu a revogação das 13 prisões, alegando que elas já haviam cumprido o objetivo legal de instruir a investigação. Barroso acolheu o pedido. A dobradinha entre a PGR e o ministro foi a prova de que a decisão de Gilmar Mendes de proibir as conduções coercitivas apenas alterou o método de coleta dos depoimentos. Dodge e Barroso driblaram Gilmar sem a menor cerimônia. No plenário do Supremo, as trocas de farpas entre os dois ministros, que já haviam sido destaque em 2017, também continuaram no primeiro trimestre de 2018.
A principal delas ocorreu quando Gilmar criticou como manobra o modo como a primeira turma, com voto vencedor de Barroso, revogou em 2016 a prisão preventiva de 5 médicos e funcionários de uma clínica de aborto. Gilmar disse: "Por que não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal? Agora eu vou dar uma de esperto e vou conseguir a decisão do aborto, de preferência na turma com 3 ministros, e aí a gente faz um 2-1. Barroso vestiu a carapuça e reagiu, mencionando pitadas de psicopatia e dizendo que Gilmar envergonha e desonra o tribunal. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma, só ofende as pessoas, Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, é bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha, Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós, um temperamento agressivo, grosseiro, rude, é péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal, é muito ruim, é muito penoso para todos nós, temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está suspenso? Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, suspensa a sessão. Como disse ao antagonista um advogado que acompanhou o bate-boca, o pior é que os dois estavam certos. Já o ministro Luiz Edson Fachin, a pedido da PGR, autorizou a inclusão de Temer em um inquérito que investiga Eliseu Padilha e Moreira Franco dentro da Lava Jato. É o inquérito que apura repasses da Odebrecht em troca do atendimento a interesses da empreiteira na Secretaria de Aviação Civil. A propina teria sido acertada em um jantar no Palácio do Jaburu em 2014. Em setembro, a PF encaminharia ao Supremo o relatório final da investigação, apontando indícios de que Temer, Padilha e Moreira cometeram o crime de corrupção passiva e que Temer e Padilha também praticaram lavagem de dinheiro. Em outubro, no entanto, a parte do inquérito relativa a Temer seria suspensa por Fachin a pedido de Raquel Dodge, que sustentou que o presidente da República, enquanto ocupa o cargo, não pode ser processado por atos anteriores ao seu mandato. Em dezembro, Dodge recorreria de outra decisão de Fachin, a de remeter parte do inquérito sobre Padilha e Moreira para a Justiça Eleitoral de São Paulo e não para a criminal. Na manifestação, a PGR confirmaria as conclusões da PF e afirmaria que Temer recebeu, por meio do coronel João Batista Lima, vantagem indevida de R$ 1.438.000 em março de 2014 em São Paulo e, por meio do advogado José Yunes, R$ 1 milhão em setembro do mesmo ano. Já em relação ao Rio de Janeiro, Temer assinou em 16 de fevereiro o decreto de intervenção federal na segurança pública do Estado e atribuiu ao general do Exército Walter Souza Braga Neto o papel de interventor, no qual acumularia o comando da Secretaria de Segurança, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário Fluminense até o fim do ano. O presidente disse que é intolerável que estejamos enterrando pais e mães e deixando bairros inteiros sitiados e avenidas transformadas em trincheiras. Dias depois, em 22 de fevereiro, o Congresso Nacional aprovou a intervenção no Rio. Na votação da Câmara, foram 340 votos a favor e 72 contra, além de uma abstenção. No Senado, 55 a favor, 13 contra e uma abstenção. O general Braga Neto indicou para secretário de Segurança do Rio, também general Richard Nunes, que apresentaria em novembro índices de redução da criminalidade no estado em outubro, em comparação ao mesmo período de 2017. Diminuiria em 33% o número de roubos de carga e a estabelecimentos comerciais, e em 22% o número de homicídios dolosos quando há intenção de matar. Ainda em 14 de março, porém, quando a intervenção patinava e era criticada como manobra política em ano eleitoral para disfarçar o fracasso do governo em aprovar a reforma da Previdência, ocorreu o assassinato mais comentado de 2018, o da vereadora carioca de 38 anos Marielle Franco do PSOL, morta a tiros com seu motorista Anderson Gomes, de 39.
Anderson conduzia Marielle em um carro branco de vidros escurecidos no Estácio, zona norte do Rio, quando ambos foram alvejados. 4 tiros atingiram a cabeça da vereadora que estava no banco de trás e o motorista levou outros 3 tiros nas costas. Dias antes de ser morta, Marielle protestou no Twitter contra uma operação da Polícia Militar na favela de Acari, chamou o 41º Batalhão da PM de Batalhão da Morte e escreveu "Chega de matarem nossos jovens". Na véspera do crime, afirmou que o homicídio do jovem Matheus Melo também poderia estar entrando para a conta da PM e questionou: quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Com base nessas declarações, no perfil de ativista de direitos humanos e em outras bandeiras defendidas por Marielle e pelo PSOL, incluindo o rechaço à intervenção, petistas e outros esquerdistas, que sempre defenderam a leniência da lei penal brasileira com criminosos, tratando-os como vítimas da sociedade, exploraram politicamente o cadáver da vereadora, apropriando-se da morte dela sem que nenhuma investigação tivesse sido concluída. E esse bárbaro assassinato faz parte de um dos atos desse golpe que desencadearam no Brasil desde 2016. Marielle subiu esta semana na tribuna da Câmara e dizia: para onde eles vão apontar os fuzis? E criticava a intervenção militar no Rio de Janeiro. E dizia: para onde eles vão apontar os fuzis? Apontaram para Marielle, querendo assassinar as mulheres, os negros e a luta pela liberdade neste país. E tem razão a deputada Maria do Rosário quando diz: essa bala foi azeitada. Essa bala foi azeitada pelo golpe que esse parlamento deu à democracia nesse país. Eu acho que esta Câmara, ao realizar esta sessão solene neste momento, tem um compromisso que muda a sua agenda. Não será votada a revisão do Estatuto do Desarmamento, porque nós não queremos armas do povo, armas que cada vez mais continuem. Nazistas, fascistas não passarão pela paz, pela liberdade do nosso país. Mais asqueroso do que esses discursos que ainda ignoraram o motorista Anderson, só mesmo o duplo assassinato. Já Temer lamentou no Twitter o ato de extrema covardia contra Marielle e solidarizou-se com parentes e amigos. Somente horas depois, citou Anderson. Raul Jungmann também mandou recado aos amigos e familiares de Marielle. Eu quero dizer ao povo carioca, aos familiares da vereadora, aos seus amigos, aqueles que ao lado dela lutavam pelos direitos de todos e de todas, que nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime, pelo tempo que for necessário e ao custo que for necessário, mas nós vamos fazer justiça à vereadora que tombou fruto de um bárbaro crime. Anderson foi novamente esquecido. O motorista, que tinha 2 filhos, um deles nascido com má formação, foi um coadjuvante na morte da vereadora e sumiu na estatística que mantém o Brasil na liderança mundial em número absoluto de homicídios, com 61 mil casos por ano. Como disse sua mulher, a funcionária pública Agatha Reis, a revolta é claro que eu sinto, mas a gente acaba se acostumando. No final das contas, é mais um. É uma frase clichê, mas é isso. É isso, Agatha. Na vida e na morte, a maioria dos políticos e das militâncias partidárias só se solidariza com seus pares. Mesmo assim, as investigações sobre o caso não seriam concluídas tão cedo. Em 1º de novembro, Raquel Dodge pediria a Jungmann que a PF também investigasse o assassinato e semanas depois o ministro da Segurança Pública diria que um complô envolvendo agentes públicos, milícias e políticos impede que se chegue aos mandantes e executores do crime. Tenho dito isso desde não vou dizer do primeiro instante, mas tenho repetido esse caso que tem. E ele também diz uma coisa que me permita, eu já tinha falado, que ele tem política, ele fala provavelmente. Eu vou um pouco adiante. Eu acho que existe, sim. Eu acho que o secretário vai na direção correta. Tá? Sem sombra de dúvida, repetimos aquilo que nós dissemos. Existem interesses que envolvem agentes públicos, que envolvem milícias, que envolvem políticos, que não querem e impedem que se chegue exatamente aos
mandantes, sobretudo, poderosos mandantes, e também os executores, aqueles que realizaram aquele bárbaro crime. Para a pré-candidatura presidencial, o PSOL de Marielle lançou Guilherme Boulos, elogiado em vídeo por Lula. O PDT lançou o ex-ministro de Lula e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. O DEM lançou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que desistiria da candidatura em julho. E o PSDB lançou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que já patinava nas pesquisas e despertava desconfiança de FHC quanto à sua viabilidade eleitoral. Daí o flerte do ex-presidente com o apresentador Luciano Huck, que, no entanto, anunciou que não seria candidato. Neste momento, eu me isentar de tentar melhorar, eu acho que eu estaria sendo covarde. Daí a eu querer ser presidente, eu não quero que seja uma pretensão minha e não quero ser pretensioso de maneira nenhuma. Já o deputado federal pelo Rio, Jair Bolsonaro, que havia se estranhado com o Patriota, começou o ano fechando com o PSL para concorrer à presidência da República. E logo teve de se explicar sobre uma reportagem relativa ao patrimônio de 13 imóveis com preço de mercado de 15 milhões de reais de sua família. Eles chutaram esses valores, tá? Não estão muito longe da realidade, mas chutaram esses valores aí. O que acontece? Nada contra investigar o patrimônio da família, mas tem que botar o Jair é isso, Flávio, Carlos, Eduardo, é isso, separa. Juntaram e fala Bolsonaro como se fosse um ente só. Mas as duas casas que interessam, que é na Barra da Tijuca, que interessa é a Barra da Tijuca, dizendo que foi comprado o preço abaixo de mercado, o Ministério Público, o senhor Rodrigo Janot assinou embaixo, dizendo que não existia qualquer indício de enriquecimento ilícito e era compatível o preço do imóvel com o local. É a mesma coisa que eu costumo dizer. Você quer comprar um apartamento meu em Então o senhor alega que o salário do deputado dá para pagar aquilo que o senhor comprou? O que eu paguei, sim. Tanto é que ninguém descobriu o imóvel meu, está no imposto de renda, está na minha declaração de bens junto ao TRE, não tem escondido, ninguém achou nada. Bolsonaro também teve de se explicar sobre o uso de auxílio moradia, mesmo tendo um apartamento próprio em Brasília. Agora, não tem ilegalidade em cima disso daí. Agora, o auxílio moradia é para moradia. O senhor usa esse dinheiro para integrar o seu salário e gasta em outras coisas? Eu gasto para pagar, por exemplo, lá o condomínio, pagar IPTU. Agora, quem mora em Brasília, não é que eu tenho duas residências. Quem é de Brasília tem uma só. Acabou o expediente, ele vai para casa dele. Eu não, eu tenho despesa. Eu tenho essa despesa em Brasília. Agora, eu não posso abrir mão. Mas veio a repórter da Folha de São Paulo, lá naquele encontro fortuito na rua, em Angra dos Reis, não foi isso? Foi. Fez uma pergunta nesse sentido, o embate ali estava acalorado, porque o senhor não se dá bem com a Folha de São Paulo, e o senhor deu aquela resposta de que usava o auxílio moradia para comer gente. Deu uma canelada. Deu uma canelada. Por que o senhor fez isso? Daí eu perguntei, tá contente com a resposta? Eu podia mandá-lo para a ponta da praia. Eu sou ser humano, eu também tenho meu momento de explosão. Eu não admito ser acusado de corrupto, como ela estava me acusando ali. Daí eu dei essa resposta mal criada para ela. Você não daria de cabeça fria. Mas eu sou um ser humano como outro qualquer que está nos assistindo aqui. Bolsonaro teve de se explicar ainda sobre uma secretária parlamentar que tinha na vila histórica de Mambucaba, na região de Angra dos Reis, no Rio. E ela foi atrás da funcionária, de nome Valderice. Daí viu lá uma casinha de açaí, escrito açaí da Val. A casa de açaí, você vê nos documentos da prefeitura, é da irmã dela. Val, porque a Val é uma pessoa conhecida, tem 50 e poucos anos de idade, jogava futebol lá, ok? É casada, ok? E tentaram levar para o lado que ela seria minha caseira. Eu tenho 3 anos que eu não vou na Vila Histórica de Mambucaba, ok? Era minha caseira. Lá tem dois cães lá que todo dia vai uma pessoa, apenas troca água e dá ração para o cachorro, nada mais além disso. Daí a Folha falou que era funcionária fantasma. A Folha esteve lá no dia 10 de janeiro. Não achou a funcionária fantasma. Essa espalhou pelo Brasil todo. Ela ganha 1.300 de piso por mês. Daí você vai no aditamento. Ou seja, uma funcionária da Câmara paga com dinheiro público. Sim, positivo. Né? Tá lá. Daí, dia 10 de janeiro. Daí você vai no aditamento da Câmara, okay? E vê lá que no dia 23 de dezembro a senhora Val, junto com um montão de outros funcionários da Câmara, entraram de férias. Então ela, de acordo com o documento oficial da Câmara dos Deputados, a Val ficou de férias de 23 de dezembro a 22 de janeiro. Nesse intervalo, ela não tem obrigação de estar na região, trabalhando, onde quer que seja. Ela vai para a praia, vai para onde ela bem entender. Agora, como a Folha não a encontrou lá, diz que é fantasma.
Tá, isso é um ponto, ela não estar lá no período de férias dela. Sim. Outro ponto é o senhor ter uma assessora em Angra dos Reis, o senhor como parlamentar, um deputado federal, que recebe um salário de R$ 1.300 por mês. O senhor alegou que ela está lá para reportar eventuais acontecimentos na região que possam resultar numa eventual emenda parlamentar feita pelo senhor lá na Câmara dos Deputados. Aí veio a imprensa e mostrou que o senhor não faz uma emenda lá para aquela região há 10 anos. Não tem 10 anos. E não é, o trabalho parlamentar não é apenas emenda. O Colégio Naval de Angra dos Reis tem emenda para lá. Eu já apresentei emendas lá quando o Jordão era prefeito, voltou a ser agora também. O trabalho não é apenas esse. Agora, o grande problema que eu tinha lá, por ter aquela casinha ali, passou a ser um local que o pessoal me procurava para problemas. Eu contratei ela compilava os problemas e levava para mim. O que é possível a gente atender no macro, atendia. Durante todo o ano, mesmo depois das eleições, Bolsonaro seria confrontado sobre esses casos e diria em entrevistas, inclusive no Jornal Nacional, o que disse no início de fevereiro nesta entrevista ao Antagonista, disponível na íntegra em nosso canal com a frase título "O povo está comigo". Você está assistindo ao Resumão Retrô 2018 de O Antagonista. Envie este vídeo a parentes e amigos e fiquem ligados na continuação que vem muito mais por aí.